Sou Leandro Martins, mentor e estrategista de novos negócios. E hoje estamos iniciando a Rota do Empreendedor. É um podcast onde a gente vai trazer grandes empreendedores hoje. E hoje, para iniciar, nós vamos estar com quem? Com Edmilson Martins e a Fabrina Rosa. Hoje, para a gente poder falar aqui nesse bate-papo fantástico que nós vamos ter hoje aqui, empreendedorismo e nada mais é exatamente o que? A experiência que nós temos aí do dia a dia hoje em si. Porque querendo ou não, o empresário hoje, ele tem o quê? Aquela dificuldade do dia a dia. Ele começa, abre o dia, abre a semana e parece que as coisas não acontecem, é aquele enxugar de gelo e fala, por onde vai a minha semana? E hoje a gente vai poder sim compartilhar aqui com vocês a experiência que vocês tiveram. Então nada mais que eu quero trazer aqui primeiro é quem? O Edmilson Martins. Edmilson Martins, com mais de 15 anos de estrada no setor de beleza, o Edmilson hoje é a personificação hoje da resiliência empreendedora. Iniciando sua jornada aos 20 anos, numa garagem, ele enfrentou aí um ciclo completo de altos e baixos, incluindo aí investimentos equivocados que quase levaram a fechar as portas. E hoje, nesse período aí de pausa e persistência, né, teve aí o estúdio Estilos. Então, a personalização hoje profissional e a gestão que você trouxe. E a Fabrina Rosa, diretamente aí de Santo André, né, traz aí uma perspectiva inspiradora sobre conciliar uma carreira consolidada no comércio exterior com o desejo de empreender. Diferente, bacana. E com o começo, com uma necessidade de gerar renda extra, transformou na Caneca Bela. Caneca Belly, né? Caneca Belly, tá? Uma marca aí de presentes efetivo que transborda aí carinho e memórias. E a gente vai ter esse bate-papo aí, esse encontro legal aí. Foi muito bom poder estar com vocês aqui, estar recebendo na Rota do Empreendedor, nesse primeiro episódio, né? E para você, eu gostaria de falar uma pergunta já para você aí, Edmilson, começando aí logo de cara contigo. Quando você começou na garagem aí aos 20 anos, né, da sua casa, nessa época, o que passou na sua cabeça esse sonho de você despertar e começar no ramo da beleza na garagem da sua casa? Como que foi? Boa tarde, né? Foi algo muito inovador, porque eu fui o primeiro dos meus irmãos a empreender, né? E o desafio era um homem, aquele preconceito, né? Um homem investindo na área de beleza. Peguei, corri atrás, consegui obter o sonho de montar o meu primeiro salão. Para fazer o curso e tudo mais, minha mãe me ajudou primeiramente, mas ali foi o sonho de viver do meu negócio. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria ser CLT enquanto eu pudesse. Então eu falei, vou investir no meu salão, vou investir em algum lugar. Comecei trabalhando em lugares aleatórios, né? Até a hora que eu falei, não dá mais. Preciso ter o meu, quero viver do meu negócio, da minha renda. Foi onde eu peguei meu espaço na garagem e realizei o sonho ali. Começou com de cabelos. E aí eu fui evoluindo até hoje como estúdio de estilos, né? Com o estúdio hoje em si, entendi. Então, assim, querendo ou não, teve aí um fardo de carregar isso sozinho para tomada de decisão, né? E sim, novo, né? Você fala com 20 anos e novo, né? Isso. Eu comecei a fazer cabelo com 15, mas 20 foi a época que eu empreendi. Então, com 20 você já tomou a decisão de empreender? Com 20 eu empreendi. Com 15 eu trabalhei, fiz o curso e tudo mais. Trabalhei para outras pessoas, mas com 20 eu falei, não dá mais, eu preciso trabalhar para mim. É uma área que crescia na época, né? E cresce até hoje, é uma área de bastante investimento. Foi a hora que eu falei, não, preciso viver do meu negócio. Investir nesse salão, investir para mim, aí veio o receio de o que vai ser, o que vai acontecer. Mas aí o negócio foi começando ali na garagem, foi meu primeiro estopim. Eu precisava colocar as caras para ver o que seria. Precisava, né, acontecer, né? Exato. E aí a gente comenta, né? Tem que dar o primeiro passo, né? Sim. E nesse primeiro passo vem o quê? A dificuldade. Qual foi a primeira dificuldade, Edmilson? Quando foi que aconteceu? Primeira dificuldade foi, eu era jovem, a gente na juventude a gente não quer saber de guardar, né? A gente ganhava e gastava. Sim. Quando eu fui investir, o que a gente precisa para investir? O dinheiro. E cadê esse dinheiro? Não tinha. Não tinha dinheiro para investir. Como é que eu monto o salão sem o dinheiro para comprar os equipamentos e as coisas? Deu uns 5 minutos, eu fiz a loucura de pai, mãe, me empresta o cartão de crédito que eu vou parcelar alguma coisa em 10 vezes. Eles nem perguntaram o que era, eu fui lá e comprei. Meu primeiro kit na internet de salão. Primeiro lavatório, primeira cadeira, bancada. E foi o maior desafio. Por quê?
comprei os móveis, mas e produto, divulgação? Ou seja, saiu fazendo, né? Simplesmente saiu fazendo. Assim, eu não planejei, só falei, vou comprar. Peguei um cartão de crédito, comprei tudo que eu achei que eu ia precisar e iniciei ali a minha trajetória. Foi o momento mais decisivo da minha vida, acho que eu tive, assim, tipo, vou arriscar tudo. Não tinha nada guardado, vou fazer uma parcela alta que eu fiz, né? E vamos tentar o negócio, né? E foi ali o maior desafio para mim. Foi a primeira coisa, era o dinheiro para investir, que eu não tinha. Para começar e executar. Porque eu ganhei dinheiro quando eu comecei, mas era jovem. A gente quer gastar, não quer pensar, né? Aí é onde a falta de planejamento, né? É o fazer, é o hoje, e acaba não tendo o planejamento hoje em si. Teve uma queda nesse período, desse percurso, assim, de sair fazendo? Teve alguma queda? Nesse intervalo da minha queda, quando o salão não estava bem, nesse meio tempo eu arranjei um emprego CLT, acabei indo para o CLT para fazer aquele dinheiro para cobrir aquelas contas que estava virando uma bola de neve. Só que eu consegui um emprego dentro do que eu queria. Eu conseguia trabalhar sem impactar o salão. Então, eu conseguia de manhã até tarde, noite, ficar no salão. Em determinado horário eu fechava e ia para o CLT. Chegava em casa 1h da manhã, mais ou menos. Nossa. Aí, nisso, eu falei, o que eu tô fazendo, né? O meu negócio, trabalhando fora, foi onde o momento que eu percebi que o salão era meu dono. E não eu estava sendo dono do salão, né? Então, eu tinha que trabalhar para o salão se manter. Então, não estava como eu queria, né? Viver do salão, viver daquilo que eu amo. Então, foi um momento muito desafiador, de muito aprendizado. E quando eu consegui me estabilizar de novo, foi a época que eu consegui manter o salão. Foi quando eu saí da garagem e aluguei o primeiro ponto. Aí isso aí já estava com quantos anos quando você foi com 22 anos. Eu acho 22 que o primeiro espaço. Meu primeiro espaço foi com 22 anos. Um desafio muito grande, porque na garagem de casa eu não pagava aluguel. Era dos meus pais, né? Mas água e luz, se eu não conseguisse pagar, meu pai e minha mãe pagavam. Era da casa mesmo, né? Então, quando eu fui para o meu primeiro espaço, foi a época que eu comecei a acordar um pouco mais para entender que eu precisava controlar o meu negócio. Para poder, porque assim, chegaria o dia do aluguel, da água, da luz, do fornecedor, eu teria que ter. Aí eu comecei a melhorar nesse quesito. Eu falo que ainda não estava 100% como eu gostaria, mas foi onde eu melhorei bastante já. O posicionamento é outro, né? Sim. Como você começa, querendo ou não, igual você falou, estava no comodismo, né? Tá aqui, Sim. tá dentro da casa do pai, e mesmo assim se enfiou onde? Nas dívidas. E aí, ou seja, quando você foi lá buscar o seu próprio espaço, opa, peraí, as coisas já são bem diferentes aí. E é exatamente no hoje. Quem começa a empreender passa por isso. E ele não olha, simplesmente sai fazendo, sai executando e identifica exatamente que é o quê? O preparo, o que eu preciso. E hoje tem uma diferença hoje no mercado, quem se prepara, quem se antecipa, governa, é o que a gente costuma dizer. O que é bacana também, o que você mencionou com relação ao operacional. Você estava num outro emprego, em que momento que você teve que... Não, peraí, vou ter que olhar para o meu negócio aqui para que ele possa realmente dar uma alavancada. Como que você sentiu esse momento de ter que sair do CLT e dar atenção 100% para o teu negócio? Foi um momento que eu estava desgastando muito a minha mente. Eu estava trabalhando de segunda a segunda. Porque como eu tinha CLT, eu tinha que controlar minha cartela de clientes, aí tinha que atender sábado, domingo, segunda, feriado, para poder dar conta. E eu falava, alguma coisa não está encaixando. Como é que eu tenho muita cliente e não tenho dinheiro? Como é que eu tenho tenho que trabalhar todos os dias, só que a conta não estava fechando. Falei, em algum local eu estou errando. Aí eu falei, não dá para conciliar os dois mais. Aí foi o momento que eu cheguei no meu CLT, fiz um acordo e pedi para sair. E falei, vou cuidar do meu negócio. Ali naquele momento foi o estopim. Foi a época que vamos dizer assim, eu saí do papel de pão, que alguns falam esse termo, né? De fazer a continha do papel de pão. E comecei a colocar no caderno. Ainda não colocava em computador nem nada, na época eu não tinha um notebook meu pessoal. Eu colocava no caderno tudo que entrava todos os dias e tudo que saía todos os dias. Que eu via uma pessoa que era colega meu, que tinha uma barbearia e fazia a mesma coisa. Ele tinha controle de cada R$1 que saía. E tudo cada um na folha de caderno, pão, né? No caderno. Eu falei, gente, o que eu estou usando de desculpa, né? Aí comecei a controlar isso no caderno. Se eu pagava um fornecedor, se eu comprava um produto, uma touca, o que precisasse repor ali, eu colocava no caderno. Para chegar a tentar começar a ter um fluxo de caixa melhor, um controle do meu caixa, né? E foi ali que, quando eu saí do meu negócio, que eu falei, agora eu preciso cuidar dele. Porque ele está virando meu dono. Eu não conseguia mais saber da onde vinha o meu dinheiro. Eu já tinha misturado meu financeiro, tanto do salão como o meu CLT, então... É um dos maiores problemas que os empreendedores cometem. Misturar as contas financeiras pessoais e do empreendedor,
da conta empreendedora. É um dos erros, assim, fatais para todos os empreendedores. E acha tudo normal, né? Não, tá acontecendo. Nem vê, quando já foi... E eu achava normal, tipo, tô pagando as contas. Se eu tô pagando as minhas contas pessoais, a do salão tá bom. Só que você não via prospecção, né? Você não conseguia ver lá na frente como é que você estaria. Parecia que ia ficar exatamente daquele faturamento todo mês, pagava tudo e sobrava X. Pagava tudo e sobrava X. Não saía daquilo. Falei, gente, por que todo mundo cresce, todo mundo evolui? Tem outras pessoas que trabalharam, fizeram curso comigo, que cresceram. Eu falei, o que eu tô errando que eu não consigo crescer? Aonde eu tô pecando, né? Exato. Para identificar. E aí é onde fica as vendas, né? Porque você tá ali no piloto automático todos os dias e acaba não enxergando isso. E igual você falou, é secar o gelo, que a gente abriu aqui, esse bate-papo é literalmente secando o gelo, porque você entra para dentro do operacional e acaba não identificando esses gargalos, né? Exatamente isso. E agora, o que eu gostaria de ouvir de você? Edmilson, o que você orienta hoje para o empreendedor hoje? Para você falar, olha, eu passei por essa jornada hoje, para você não passar por isso. O que você orienta hoje para um empreendedor hoje? Que está começando. Duas coisas que eu tenho vivido como um recomeço no meu processo, no meu projeto, no meu empreendedorismo aí, é o primeiro, planejamento. Planejar aquilo que você quer. O que você quer, qual é o seu público, o que você almeja alcançar, o seu nicho ali de onde você vai instalar o seu negócio, quem é o perfil que você quer ter. E o segundo é algo que eu nem sei como eu posso dizer isso. Seria entregar para Deus e não contar para ninguém. É algo que eu acho que é muito. Forte, porque às vezes, até dentro da sua casa, dentro da sua família, você começa a contar seus planos e parece que não vai dar certo porque alguém tá, vamos usar o termo mais comum, boicotando, né, o negócio. Eu acho que o conselho que eu dou é planeje, entrega para Deus e para você e Deus somente. Às vezes, se você é casado, quer contar para sua esposa, para seu marido ou para alguém, pensa muito antes de você contar. Porque eu acho que é o momento que você conta que pode começar a dar errado. É o seu momento, né? Contigo. É o seu porque momento. Às vezes a pessoa teve alguma frustração e vai querer trazer aquele momento de frustração dela para você, que está tentando começar de novo. Então, acho que isso é muito importante. Eu falo que, quando eu comecei, muitas pessoas falavam assim, mas você é filho de uma empregada doméstica e de um fundidor, acho que era fundidor o termo da função do meu pai. Eles não tiveram estudo, você tem que trabalhar, tem que ser CLT o resto da vida, entrar na empresa e morrer na empresa. Então, quando você fala, não quero. Então, assim, eu cresci com pessoas que tiveram uma estrutura diferenciada, né, também, e pessoas que já se planejaram desde criança. Porque os pais tinham esse perfil de se planejar. Meus pais, eles não tinham o perfil de se planejar para ver o futuro. Ele tinha um perfil de planejar o quê? Manter uma casa, uma estrutura bacana. Mas não tipo assim, eu vou enriquecer, vou ver do meu negócio. Isso eu fui aprendendo com o quê? Vendo o vizinho, vendo o amigo, fazendo aquela famosa invejinha cristã que alguns brincam, invejinha boa. Eu quero aquilo para mim, eu quero aquilo para mim. Eu quero aquilo para mim. A ambição, né? A ambição. Diferente. A ambição é totalmente diferente. Exato. E você, Fá, que veio aí do mercado exterior, da onde nasceu, falou, eu quero empreender. Como que foi isso? Conta pra gente. Pois é, a minha história é um pouquinho diferente da do Edmilson. Eu já venho aí de uma carreira bem estruturada, né? Venho de comércio exterior há mais de 15 anos, então uma carreira super sólida. Então, a oportunidade de empreender, na verdade, não foi uma insatisfação profissional. Pelo contrário, ela me deu toda a base para que eu pudesse realizar o meu sonho de empreender. Então, eu sempre tive o sonho. Por vários momentos da minha vida, sempre fui aquela que começou... já vendi produtos de beleza, marcas aí super conhecidas, né? Já revendi semijoias. Mas ficava sempre desistia. Porque, eu tô sem tempo, a prioridade, né, sempre foi o CLT. Então, tá muito corrido, tô sem tempo, não consigo fazer bem feito, e desistia. Mas o sonho sempre existiu ali, o desejo sempre existiu, sempre né? Teve, né? Sempre tive. E uma coisa que uma vez eu ouvi, eu guardo muito, que tipo assim, o sonho sem trabalho é um delírio. Para você realizar sonho, você tem que trabalhar. Forte. Você tem que injetar energia. Senão você está delirando. Você nunca vai realizar o sonho. E aí, tinha ali o sonho, tinha vontade, mas estava segura no CLT, então você vai postergando, vai deixando. Mas aí um dia eu falei assim, eu preciso de uma renda extra, que eu preciso fazer uma reforma extra
na minha casa. Tipo assim, tava tudo bem, tudo tranquilo, mas você sempre quer aquele algo mais, o plus ali. E para fazer o plus, eu também precisava do plus, né? E aí eu falei assim, é agora. Foi a decisão. Foi a decisão, é isso. Então, assim, o sonho, ele precisa de trabalho, mas antes do trabalho, ele precisa de decisão. Você precisa decidir, tipo assim, não, agora é a hora. Eu gosto muito da colocação do sábio rei Salomão, que quem olha o tempo nunca plantará, nunca colherá. Porque você fica, hoje está chovendo muito, hoje está muito frio, hoje eu estou sem tempo. Se você não plantar, você nunca vai colher. Pode. E aí, eu falei assim, não, tem que começar a plantar agora para ir colhendo futuramente. Enquanto isso, eu tenho o meu CLT, que é a minha estabilidade. Então, claro, o desafio não que seja maior, mas exige mais energia, porque eu tenho que ter energia para trabalhar no CLT e também para coordenar o meu empreendimento. E para você ter uma ideia, né? Hoje, grande parte hoje, quando você fala hoje, eu vou encarar, tem aquele medo. Será que eu vou me tornar um empreendedor? Vai dar certo ou não vai? Com certeza deve ter acontecido várias vezes contigo. Sim. Porque, eu preciso de uma renda extra. Mas para poder ter a renda extra, é o quê? É a decisão para poder começar e executar. Exato. E essa renda extra precisa do quê? Do primeiro passo. Que foi exatamente o que você fez. Então, quando a gente olha hoje para o nosso Brasil, o medo, o frio na barriga que dá de empreender, gente, começa, né? O que a gente orienta é exatamente o quê? É o começar, é o primeiro passo. E foi exatamente essa decisão. E para conciliar, conta para nós aí, como foi que está conciliando isso? É um dos desafios, porque você chegar em casa cansada, que é a rotina de todo trabalhador brasileiro aí, chega em casa cansado, exausto do trânsito, do transporte e, enfim, da rotina, mas eu estava decidida. Então, eu chegava em casa cansada e falava assim, não, eu tenho que estudar, porque empreender é você estudar. Porque você é tudo, né? Quando você é empreendedor, você é marketing, você é logística, você é financeiro, você é compras, você é jurídico, se precisar, entendeu? Você é tudo. E para isso, claro, a gente nunca é bom em tudo, mas você precisa ter uma noção de tudo. Então, a gente pesquisa, assiste vídeo, ouve podcast, busca se especializar naquele nicho que você está. Então, assim, era assim um desafio de chegar em casa, por muitas vezes eu falar assim, não, hoje não. Eu falo assim, não, mas todo dia, é o hábito, você tem que criar o hábito, todo dia tem que, tem que fazer o post, tem que movimentar as redes sociais, você tem que responder seus clientes, você tem que buscar oportunidades, você tem que planejar novas campanhas. Para o meu caso, que trabalho com presentes, né? Eu tenho que planejar já a próxima campanha. Então, hoje nós estamos final de junho ali, né? Eu já estou pensando no Dia dos Pais, que é em agosto. Já estou montando campanha para o Dia dos Pais. Então, a gente... o empreendedor, o sucesso dele não é ser reativo, é ser proativo, que é o planejamento. Você, minha visão está lá na frente. E o que eu preciso para chegar lá? Eu tenho objetivo, tá? Mas como que eu vou chegar até lá? O que eu preciso para chegar até lá? Eu preciso desenvolver uma campanha, eu preciso melhorar a minha logística, eu preciso diminuir o meu custo, eu preciso me organizar melhor financeiramente. E aí você correr atrás. É você correr atrás. E o despertar para a área do presente, como que foi? Fiquei curioso. Conta. Bom, como toda boa mulher gosta de ganhar presente, já começa aí, né? Então, eu sempre me identifiquei com isso. E também, como toda boa melancólica, gosto de criar memórias afetivas. Legal, então, eu tenho muito isso comigo. Então, eu tenho presentes que eu ganhei, assim, dos meus pais, de familiares, de amigos, há 20 anos. E o pessoal fala assim, Fabrina, desapega. Não é uma questão de apego. É porque ali tem uma memória afetiva. Eu lembro exatamente do momento que eu ganhei, o impacto que aquilo gerou na hora que eu ganhei. E era isso que eu queria transmitir para o meu negócio. Então, assim, eu não vendo canecas. O pessoal fala assim, você vende canecas? Não, eu não vendo canecas. Eu vendo experiências. Eu gero memórias afetivas, momentos especiais para as pessoas que recebem os presentes. Porque eu não estou falando só de aniversário, Dia dos Pais. Lá na empresa que eu trabalho, a gente teve até situações assim, poxa, o meu amigo de trabalho foi promovido. Poxa, por que não comemorar?
por que não presenteá-lo por esse momento especial? Porque é um marco na vida dele. Às vezes ele estava esperando anos, ele sonhou com isso. Por que não presenteá-lo para que, né, fique essa memória para ele? Então, assim, era isso que eu queria transmitir. E isso, para você ter uma ideia, né? Já não é preço. Ele pega esse presente... Qual é o Pix? Por quê? Impactou com ele, ele realmente vai pagar, não vai perguntar. Ele não vai perguntar do preço. Então, assim, realmente, o valor agregado que você traz para a vida da pessoa e a memória, igual você mencionou, é todo diferencial. E eu tenho essa troca, né, com os meus clientes. Tipo assim, essa semana mesmo eu vou ter uma situação... uma esposa vai presentear o esposo, é aniversário, e eu falei assim, conta um pouquinho para mim do que você gostaria de ofertar para ele, qual que é a explosão de sentimento que você quer gerar, o que ele gosta, e ela foi me dando várias dicas assim e tal, aí eu montei uma ideia para ela, ou seja, eu personalizei um presente para ela, apresentei a proposta, falei assim, olha, eu pensei nisso aqui, o que você acha? A gente pode alterar. Aí ela falou assim, Fabrina, ficou perfeito, você entendeu exatamente o que eu queria apresentar para ele. Então, assim, a Caneca Belly também tem essa flexibilidade de entender o que você quer apresentar. É a sua esposa, é a sua namorada, é a sua amiga, é a sua mãe, o que ela gosta, o que ela gosta de ganhar. Eu tenho várias situações lá, não é só chocolate, não é só caneca, eu tenho maquiagem, eu tenho presilha de cabelo. Por quê? Porque, assim, não é um presente, né, que você chega lá, eu quero comprar essa taça aqui e a mesma taça para todo mundo. Não é. Não, é algo personalizado. Que você falou, trazer o momento como você está trazendo o tempo, né? O momento que você vai fazer parte da vida do seu cliente. Eu falo que isso também é no negócio meu, que a gente está participando daquele momento que a cliente está querendo... está vivendo uma recordação, uma comemoração, um momento às vezes de alegria, de tristeza, a gente está junto ali, né? Vou mudar, vou me separar, quero meu cabelo curto e quero um presente personalizado. Adoro. É isso, né? A mulherada é isso. Acontece uma coisa, ela vai afetar o cabelo e unha. Ela vai mexer, o bichinho vai sofrer. É isso aí. E é essa parte de estar no momento da cliente, né? Isso é muito legal. E com isso, para vocês terem algo que é impactante, vamos se falar, né? Quando a gente traz isso para o mercado de empreendedorismo, são as experiências, né? Que você pode proporcionar essa experiência para o teu cliente. Essa é exatamente o que você... Quando a cliente senta na sua cadeira e ela sai de lá transformada, o que vai acontecer? Ela vai voltar. Sim. Ela vai voltar. Você pode mudar de endereço, mas, ou seja, ela vai querer ser... Ô, Dimas, para onde você está indo? Para onde você foi? Ela vai contigo. Então, é algo, assim, realmente que comunica e traz um diferencial. E trazendo agora para a Rota do Empreendedor. Eu tive o privilégio de ter esses dois aqui, né? Pude mentorear eles dois. E eu gostaria, assim, de ouvir de vocês, né? Logo de cara, quando a gente começou a mentoria deles foi uma mentoria em grupo, a Rota do Empreendedor, e teve também a individual, né? Sim. E em grupo a gente começou logo de cara com o quê? Qual é o seu porquê e como? Fabrina, o que te impactou nesse momento dentro da mentoria, quando a gente trouxe o seu porquê, os seus 5 porquê, o que se faz sentido para que você possa empreender hoje? Como que foi essa experiência para você? Para mim foi bem impactante. Para mim, e olhar ao redor também as pessoas que estavam lá, pessoas emocionadas, porque cada empreendedor que estava lá tinha uma motivação. Alguns financeira, outras terapêuticas, cada um ali com a sua motivação pessoal, mas assim, todo mundo lá tinha um propósito. Existia um propósito. E aí você vê assim, as pessoas trocando compartilhando ali o seu propósito, o porquê, né? O pra quê. Tipo assim, foi emocionante. Tipo assim, forte, né? Forte, porque você não presta atenção no seu dia a dia, você não para identificar isso como o que te faz levantar da cama, né? Exato. Para onde, o porquê, de que maneira, né? E para você, Edmilson, como foi? Foi algo muito de reencontrar, né? Às vezes, quando você começa lá atrás, você vai pelo dinheiro. A gente não pode também deixar... Sim. eu não quero dinheiro. A gente quer o dinheiro, né? E quando você para para ver a importância que você fez, qual que era o objetivo? Queria crescer, queria ter meu negócio.
mas qual a importância que eu tenho na vida das pessoas, de mudar, de transformar, de fazer parte dela. Existe até algo que praticamente eu acho que 99% dos profissionais de beleza fazem, é quando a cliente vai embora, a gente sempre vai lá fora para dar aquela olhadinha. Para ver a cliente indo embora, para ver o comportamento, a felicidade dela. Aí. Que isso, às vezes, é aquele dia que nós, profissionais, não estamos bem todo dia, empreendedor. Exato. Tem aquele dia que a gente está preocupado com uma conta, com alguma coisa. Verdade. E fazer parte desse momento, às vezes a cliente estava para baixo, ela saiu feliz, traz isso de volta em você. Então, fazer parte desses momentos felizes. Essas coisas simples do dia a dia que a nossa correria, às vezes, nos deixa perceber. A gente deixa de lado, deixa aquela importância daquele momento na nossa vida. Às vezes, o simples abraço com uma cliente, obrigado, muda o nosso dia. A decisão faz você começar. Mas quando você vê a realização do propósito, daquilo que você está fazendo, é o que te mantém. 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 Eu acho que, às vezes, aquele momento, trazendo para minha colega aqui, a pessoa, às vezes, trazer aquele momento de felicidade, aquele pequena lembrança, às vezes, aquele pequeno momento, lembrei de você, muda todo momento, né? A gente fazer parte da vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, isso faz diferença. E não pode ficar no piloto automático, né? Sim. Você fica no piloto automático. E tem situações até do quando a gente traz da situação do porquê, né? Principalmente quando a gente fala o âmbito família. E tem situações que se dá momento de desistir. Igual, exemplo, aconteceu contigo, já aconteceu comigo, de falar, e agora não vai. Mas, ou seja, o âmbito família te faz realmente a persistência e você, hoje eu vou levantar e vai acontecer, e vai dar certo. Então, é esses determinados porquê e como para que você possa vencer o dia de amanhã. Sim. Então, realmente faz todo sentido quando a gente traz isso para o nosso dia a dia. E lembrar, né? Literalmente lembrar isso para que a gente possa ter força. Um outro ponto bacana que teve também foi com relação à parte de planejamento. Tivemos lá dinâmicas em grupo, né, com relação ao planejamento. Como foi essa experiência da área sobre planejamento hoje de uma companhia? Como que foi, Edmilson, para você? Foi algo que a gente percebe que a gente sabe fazer e a gente cai no automático, como a gente falou agora há pouco. A gente esquece de fazer. Só que quando a gente para e traz o planejamento, que nem as atividades, as dinâmicas que nós tivemos, mostra que a gente sabe fazer o papel. Se a gente parar, pensar e desenhar. Só que a gente quer fazer o quê? O automático. Vamos fazer isso aqui que vai dar desse jeito. Só que não desenha lá na frente. No momento, às vezes, vai dar certo. E essas atividades, a questão de planejar, é algo que é essencial para nós. E as atividades que nós tivemos na rota, me trouxe, na verdade, me reativou aquele Edmilson empreendedor. Que a gente acaba dando aquela oscilada, querendo ou não, né? Eu tive altos e baixos ano passado, eu tive um momento de perdi meu pai ano passado, né? Então, dá aquela queda na sua natural, programação. Né? Aí, quando deu um up, quando voltamos para a rota, que começamos a replanejar o nosso futuro, quando nós tivemos a atividade, por exemplo, de abrir um negócio próprio, que nós fizemos uma das últimas, mostrou o quanto a gente consegue pensar em detalhes. E esses detalhes fazem a diferença. Não deixar no automático, tipo, vou abrir o salão e vou ficar aberto das 9 às 18. Mas qual que é o propósito disso? Qual é o objetivo? O que eu vou fazer? Não, desenhar. Essa semana eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso de X de propaganda nas redes sociais, alcançar isso de ticket médio. Então, assim, começa a ativar o nosso lado empreendedor. São processos, né? Porque Exato. Se você não tem processos hoje, não acontece, não flui, né? Vou dar um exemplo. Essa semana que passou mesmo, né? A parte de prospecção. Estava com um mentorado, inclusive. Montamos toda a etapa de processo de vendas, né? Para você ter uma ideia. Vou falar de números aqui redondo, ele vai assistir e vai lembrar, né? Para você ter uma ideia, ele já estava há 45 dias sem uma venda. 45 dias sem uma venda. Montamos o processo com ele. Na quinta-feira, né, que passou, iniciou o processo. Ele bateu 20 leads, ele bateu. Fechou uma venda na sexta e uma venda na segunda. Processo. 45 dias sem venda. De 45 dias sem venda. Então, ou seja, óbvio, não foi no único dia que a gente montou o processo. Ficamos, né, 2, 3 mentores montando toda a etapa de processo, mas na hora que ficou pronto, ou seja, você já colhe o resultado por conta do quê? Processos. Para você, como foi essa experiência? Lá no Rota do Empreendedor. Primeiro foi reviver, para quem já fez TCC na faculdade, foi reviver, Sim. né? Foi a primeira coisa. Mas eu acho que ali também é a oportunidade de você ver, claro, todo empreendedor, ele começa ali sozinho, como eu disse, ele é tudo. Mas ali você começa a entender, tipo assim, que
Para o negócio também escalar, crescer, em algum momento você vai precisar de pessoas que auxiliem naquilo que você também não é sucesso, mas porém você precisa para o seu negócio. Então, por exemplo, eu posso ser boa financeiro, marketing talvez não seja o meu forte. Então, por que não buscar uma opção que me auxilie na área de marketing? Na logística, claro, cada um dentro ali do seu nicho, mas é entender que você pode começar sozinho, porém, você precisa evoluir, você precisa melhorar, e nesse processo de melhoria, você vai identificar oportunidades de parceiros. Lá a gente estava em várias pessoas que podem ter conexões entre si, então você identificar parceiros que essas conexões possam alavancar o seu negócio e o dele. Então, na verdade, ali, né, faz um casamento bom. E você entender também, olha, isso aqui eu não sou tão boa, porém, lá tinha até uma das meninas que era de marketing, eu fui rapidamente conversar com ela, ergui a mão e falei assim, preciso de ajuda, né? Porque você reconhecer também o que o seu negócio precisa, que você talvez esteja falhando, mas ali no networking, ali você fala assim, já sei, a ajuda que eu precisava, a pessoa está aqui, vou ali conversar com ela. Aí é onde, não tem como a gente saber de tudo, mas o posicionamento com relação à liderança e identificar oportunidades, sai resultado. Então, exatamente dentro da dinâmica que foi executada lá, você realmente pôde liderar, você pode realmente, você vai fazer a parte do financeiro, você trouxe uma pessoa de marketing, ou seja, quando você finaliza a atividade, você vê já o resultado. Você fala, por que não trazer isso para o meu dia a dia, para o meu negócio, fazer o quê? Planejar, se antecipar. Né? E quando a gente se antecipa, planeja, é impossível não colher. Algum resultado vai ter. É fato, algum resultado vai ter. E isso, se você passar a colocar isso no dia a dia, gente, vai ter resultado. E quando a gente fala de resultado, não é só faturamento, né? É o quê? Lucro. É literalmente lucro, né? Aí eu trago para o teu negócio. A partir do momento que você traz o valor em si, você pega lá o teu custo fixo versus o valor que você está levando para agregado, ou seja, o valor agregado, o lucro, literalmente o lucro do negócio. Isso é bacana. Teve uma outra etapa também referente ao quê? Hábitos atômicos, né? Foi algo que é o nosso dia a dia com relação a hábitos. É uma dificuldade grande de todo empreendedor hoje, é literalmente ele ter a rotina, e essa rotina ele poder ter o quê? Resultado, porque hoje se a gente não tiver resultado, já foi. A experiência com o livro, como que foi do James Clear, do Hábitos Atômicos, durante a rota? Como você disse, Leandro, a rotina hoje, se você deixar, ela nos engole, né? Então, falar assim, não, quando sobrar tempo eu vou ler, esquece que você não vai. Então, eu estava na academia, esse era o momento que eu ouvia o livro. Audiobook, estava ali, né, fazendo musculação e ouvindo, né? E tentando associar aquilo à minha realidade, do meu negócio, né? Então, ali eu ouvi vários exemplos lá, né? E aí eu falava assim, poxa, é você fazer pequenas coisas, mas todos os dias. Não adianta você, tipo assim, vou até dar o exemplo aqui, a gente está falando de academia, trazer um pouco para o dia a dia do pessoal aí que está em alta agora, né? Cuidar do corpo. Não adianta você fazer um treino na semana de 2 horas e depois ficar o resto da semana sem ir. Não vai trazer resultado. O negócio é a mesma coisa. Não adianta eu pegar só sábado para divulgar o meu negócio, fazer contato, marketing e tal. É um dia da semana. Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Então, é a questão do hábito. É a resiliência, né? Exato. E aí, depois que aquela atividade vira um hábito, poxa, agora eu vou agregar mais uma atividade, mais a segunda atividade. E aí, quando você vai se dando conta, você, tipo assim, já criou pequenos hábitos, mas vários hábitos. Senão você não está em um, você já está em vários, porque aquilo você já adequou a sua rotina, você já sabe como é que faz. E você fazendo um pouquinho todos os dias, eu vou divulgar no Stories todos os dias. Vou publicar um carrossel todos os dias, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias. Mas você criar uma rotina, criar o hábito. Então, é você plantar. Não basta você só plantar, você tem que regar. Tem. Né? Você tem que adubar a terra.
E é assim que funciona. É uma engrenagem, né? Assim, se você for ver bem, é literalmente uma engrenagem. Hoje, o hábito é uma engrenagem para que você possa ter resultado. Porque hoje a gente está empreendendo hoje. Aí você fala, pô, eu preciso ter resultado. Mas o que tu está fazendo? É muito aquilo. Se você esperar ter o tempo, você não vai ter o tempo. Você tem que criar o tempo. Exatamente. Entramos numa das atividades que nós tivemos na Rota, você pediu para a gente identificar onde a gente gastava tempo no nosso dia. Foi. E aí, nisso, você falou assim, qual que é o melhor momento para você fazer uma determinada atividade? Onde você produz mais? É de manhã, de tarde, depois do almoço? E isso, em mim mesmo, despertou uma atividade que o quê? Eu sempre fui mais produtivo à noite. Porque é o momento que minha família geralmente fica deitada cedo, eu consigo ficar sozinho. É onde eu consigo ler, estudar, fazer alguma coisa informática. Então, assim, você consegue fluir, né? E eu fiz isso, um dos hábitos que eu criei foi esse, justamente de criar um tempo para fazer o hábito. Eu comecei a colocar mais coisas nas minhas redes sociais, eu revivi o momento das redes do salão, reativei praticamente todas, e com o hábito de todo dia divulgar um pouquinho naquele horário, todo dia naquele mesmo horário eu divulgava 1 ou 2 vídeos do salão, era padrão. Olha aí. E não era um hábito, você passou a... E eu não sei se vocês lembram que eu comentei lá no dia que minhas redes tinham sido derrubadas na época, né? E do nada minhas redes subiram. Em questão de menos de 15 dias, na verdade, eu bati 1.000 seguidores. Quando eu comecei a divulgar 2 vídeos todos os dias no mesmo horário. Às vezes era o vídeo de um cabelo que eu fiz, uma dica pra mulherada cuidar do cabelo. Então, assim, não é esperar ter o tempo. Às vezes é otimizar o seu tempo. Aquele momento que você gastava fazendo coisas totalmente inúteis, eu vou ler um livro. O Leandro mesmo brincou. Vamos ler o livro 2 linhas por dia, 3 linhas por dia. Quando você vê, você começa a ler a página no dia sem perceber. É criar a rotina, né? Exatamente, isso é muito bacana. Nós tivemos também a parte falando de conexão, né? Vamos abrir aqui um pouquinho. Quando a gente traz... Foi importante ter lá a parte de conexão dentro do grupo, mas vocês conseguiram levar para fora para o seu dia a dia, ter uma outra visão com relação a ter novas conexões, novos parceiros? Como que foi isso? Sim. Falando um pouquinho de conexão, eu trouxe para mim algumas coisas que lá na Rota a gente teve muita troca, né? A gente viu que às vezes são nichos diferentes, mas os mesmos problemas, as mesmas experiências, os mesmos entraves, os mesmos, vamos dizer assim, os vacilos, os erros, né? E assim, quando a gente começa a trocar, eu tive uma pessoa com quem eu tive uma conexão que eu nunca imaginei ter uma conexão com uma pessoa que gosta de videogame, vamos dizer assim. Porque eu não sou da uma área pessoa de que games, gosta né? de games. Só que ele me trouxe um mundo de como divulgar uma rede social, como atrair pessoas, que para mim faz sentido. Só que é um nicho que eu particularmente não gostava, não me atrai por isso. Só que assim, essa conexão de abrir leques, conhecer pessoas, conhecer outros segmentos, traz para nós, que às vezes não tem nada a ver com o meu salão de beleza. Tem sim. Às vezes a rede social, a forma como ele divulga, vai me ajudar a captar. Porque às vezes tem aquela mulher que precisa se cuidar, mas está presa ali no videogame. Então, assim, criar essa conexão com pessoas com vários segmentos e trazer pra gente a realidade que, às vezes, o problema não é só meu colega tem. Como é que ele venceu? Será que como ele venceu, eu também não posso vencer? Como é que ele fez para sair às vezes, aquela troca, bola, né, de neve? Como é que ele fez para sair? É algo que eu posso trazer para mim também. A experiência, eu falo assim, que a gente aprender com os erros é bom. Aprender com os erros dos outros é melhor ainda, entendeu? Então, eu acho que era a oportunidade também da gente, é isso que comentou, de alguém comentar, falar assim, olha, eu já tentei isso, mas não deu certo, porque eu fiz isso e tal. E aí você fala assim, já não vou fazer isso. Eu tava pensando, mas não vou fazer mais isso. Então, assim, exatamente ver essa troca, né? O que foram as vitórias, as derrotas, o trajeto que cada um trilhou ali. E de ver a evolução mesmo. Foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção lá, de ver, identificar também visualmente nas pessoas, tipo, como que ela entrou e como que ela estava saindo. Tipo assim, o processo de evolução, ver, tipo assim, insights que tinham lá e a pessoa fala assim, pô, ela levou a sério e ela já aplicou e já está colhendo resultado. O que eu achei fantástico dessa turma foi o quê? O engajamento, né? Sim. Assim, um querendo, se preocupando com o outro, já fez, de que maneira, a troca no WhatsApp, no grupo. Então, realmente, a conexão, o engajamento foi sensacional. E com isso você acaba tendo o quê? Colhendo fruto. Impossível. E a partir do momento que você começa a colher fruto, vem o quê? A parte de prosperidade. Então, dentro da Rota, cada etapa que a gente passou, realmente você pode olhar para frente e falar, é possível. O dia a dia é difícil, é delicado, e amanhã? Mas o que tu está fazendo a cada dia para que você possa ter sim um ambiente próspero? E tá aqui, né?
por incrível que pareça, está exatamente aqui. Então, a gente vem para a parte de conexão, tudo é o quê? Pessoas. Então, a gente precisa do quê? De pessoas para que as coisas fluam e aconteçam. Só para vocês terem uma ideia, olha essa conexão de nós aqui. Então, ou seja, conhecemos no Rota, passei a mentorar vocês e hoje estamos aqui nessa conexão, nesse ambiente gostoso, nesse bate-papo aqui. Então, realmente, faz total sentido hoje aí em si. E se falando para efeito de escala, né? Algo que a gente trouxe lá para dentro da Rota do Empreendedor, a gente fala escala. Para eu poder ter o meu negócio com relação à escala, de que maneira que eu vou avançar. E algo que eu trouxe lá para vocês, importante é o quê? Não deixar o faturamento na onde? Em uma única cesta. Como que foi essa experiência quando eu trouxe essa troca aí com vocês? Primeiro, amiga. Bom, para mim, como eu já sou CLT, então os meus ovos ali já não estavam na mesma cesta. No meu caso ali, eu já estava, né, num plus ali. Mas fez total sentido. Até lembrando o que ele falou. Então, para mim, assim, vários insights que o Leandro deu, tanto na mentoria, quanto na mentoria individual, que para mim, gente, vou abrir aqui agora uma publicidade, por favor. Quem não fez mentoria individual com o Leandro, por favor, façam. Fez total diferença para o meu negócio. Várias coisas que às vezes até passa pela sua cabeça, mas você não dá muita atenção, tal. Ele abriu os meus olhos, me gerou, assim, várias oportunidades. Olha, por que você não pensa assim, tenta fazer isso, melhora nisso, tal. Que legal, que bom. bom. Então, assim, para mim foi enriquecedor. E aí, essa questão de não focar só, no meu caso, a CLT, então eu já estava ali na minha segunda fonte de renda, então com o que o Leandro falou, tipo assim, me abriu ainda mais a mente para que eu pudesse explorar ainda mais as oportunidades. Clareza e estratégia, né? Isso, para mim foi assim, foi perfeito. Que legal. Isso. Quando ele fala de trazer, voltando até um pouquinho no tópico anterior, que a gente falou de conexão de pessoas, quando ele trouxe a nossa mentoria de não deixar numa cesta só, eu sempre trabalhei sozinho no salão. Demorei para colocar mais pessoas para mim. Só que aí, colocar mais pessoas também para trabalhar comigo, foi mais uma cesta que eu criei. Porque antes era só o meu dinheiro que fazia o aluguel, a água, a luz e produtos. Sim. Agora, hoje, nós somos ao todo em 4 profissionais dentro do meu espaço. Eu, particularmente, agora voltei para o CLT, até comentei que precisei voltar, mas foi uma escolha minha, não por financeiro, não só pelo financeiro, mas por uma escolha minha, que eu precisava fazer novos objetivos, alcançar novos objetivos que eu tenho. E eu precisei fazer essa não é mudar a rota, é adaptar ela para chegar no destino que eu quero, né? Sim, importante. E muito nisso, eu investi em outro negócio também, dentro do que o Leandro trouxe, dentro do meu próprio segmento. Eu encontrei uma oportunidade de investir em ser sócio de uma barbearia, vamos dizer assim, de uma pessoa que queria abrir e não tinha os recursos. Eu tinha recursos na época. Então eu falei assim, eu vou investir. Ou seja, hoje a minha renda não está só mais no meu salão ou só no meu CLT. Eu tenho o meu CLT, tenho o meu salão, tenho a barbearia que eu sou sócio e tenho mais 3 pessoas trabalhando para mim. Então hoje eu consigo adaptar a minha rotina e assim... E dentro do que a minha colega falou da mentoria, o Leandro enxergou um Edmilson que estava escondido pelo próprio Edmilson. Porque a gente começa a viver no automático e achar que não é capaz, pelas situações que vem. E a mentoria que o Leandro deu individual, quando eu fiz, eu falei assim, por que eu não marquei no primeiro dia? Por que eu deixei para depois? Eu tive que esperar quase uma semana. Se eu soubesse que ia ser daquele jeito, não, tinha que ser amanhã. Porque foi maravilhosa a mentoria e realmente trouxe o Edmilson que estava adormecido. Em situações aí que vivemos. Mas a mentoria eu falo, e repito o que a minha colega Fabrina falou, quem não fez, faça. Tem que fazer. Tem que fazer para se você quer investir no seu negócio, quer mudar a sua visão, que eu acho que mudar a visão, tirar um pouquinho do nosso emocional, que a gente até comentou sobre isso no dia lá, tirar o emocional do nosso negócio, trazer o profissional mesmo, faz toda a diferença. Sim. E assim, realmente, não apostar suas fichas em um único lugar, saber aonde você está trabalhando, e onde você quer chegar. Eu acho que é o principal. Sim. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer ônibus vai servir. É verdade. E isso eu acho que eu levei para minha vida, que trouxe isso. Não vamos deixar só num investimento só. Vamos fazer várias coisas. Dá para você fazer, você só precisa fazer o quê? O seu planejamento. Não vou fazer tudo ao mesmo tempo que eu não dou conta de administrar. Mas ou seja, com planejamento, foi o que tu fez, né? Você colocou lá 3 pessoas,
aumentou a receita, está podendo olhar para um outro negócio em cima de um novo planejamento que você fez, que senão você não teria tomado essa decisão. Então, é realmente isso, é o planejamento, são as ações e as decisões que a gente tem que tomar. E eu agradeço mesmo, assim, por você ter feito toda a diferença aí para vocês, essa mentoria individual. E ainda falando de conexão, Lê, desculpa de cortar, assim, mas algo que você trouxe lá, que eu conheci lá dentro, foi pessoas que, como você disse, não dá pra gente fazer tudo sozinho. E eu sempre tentei fazer tudo sozinho, que é uma característica minha, da minha pessoa. Querer carregar o mundo, fazer tudo sozinho sem pedir ajuda. E lá eu fiz amizade com acho que é Emily, se não me engano. Ela tem um apelido que acaba chamando pelo apelido. Aí, sobre marketing, de divulgar. Aí ela me ensinou 2 coisinhas no dia que a gente estava lá sentado, só conversando, de mudar minhas postagens. Ela falou, Ed, eu entrei na sua rede social, quando você for postar isso, faz isso aqui que eu acho que vai ser melhor. Fez toda a diferença. Olha isso, ó. Uma viradinha de coisa assim, uma chavinha que eu virei na minha postagem fez toda a diferença. E é muito isso, é saber se planejar e não querer fazer tudo sozinho. Planeja, divide, busca ajuda naquilo que você não é tão bom, que você vai fazer. Mas eu acho que o principal é ter um mentor. Uma pessoa de sucesso, você trouxe isso. Tem pessoas que são, até esqueci o termo que você usou no dia, mas pessoas que são referência para você na sua área. Cria isso de referência, cria um mentor justamente para saber te levar aonde você quer. Modelagem, né? Então, realmente faz total diferença. Legal. Legado. Qual legado aí referente a que você quer deixar aí? Eu falo que quando a gente fala de legado, a gente sempre pensa em, vamos dizer assim, financeiro, o que você vai deixar para os outros, né? Mas eu acho que o maior não é só porque eu cresci numa comunidade, no meio de, vamos dizer assim, no meio de uma comunidade mesmo. Às vezes minha mãe comentava que a gente podia sair quando era mais novo. Eu não tenho tanta essa lembrança, quem tem mais é meu irmão. A gente cresceu numa rua que às vezes você saía, você tinha que fingir que não estava vendo que estava no seu chão. Olha isso. Você tinha que fingir que não estava vendo. Cresci junto com pessoas que infelizmente hoje ou não estão mais entre nós, ou estão de férias, como alguns brincam, né? Restritas ao sol, vamos dizer assim. E não é só por isso. Se você tiver objetivo, tiver algo focado, tiver pessoas que te direcionam, você pode chegar onde você quiser. Sim. Desde que você se planeje. O legado é se planejar. Eu vou comprar um apartamento em 30 anos. Tá, se você não comprou um apartamento em 30 anos, os 30 anos vão passar, de qualquer jeito. Vai. E o que você deixou nesses 30 anos? Então, o legado é muito assim, você consegue, você só precisa se planejar. Precisa ter um alvo, um objetivo. E às vezes é uma pessoa que te motiva, às vezes é um sonho, uma viagem. Meu objetivo agora é uma viagem internacional, que é meu sonho. Já adiei ela há muito tempo. Só que eu falei pra mim que eu não vou mais adiar. Eu coloquei um prazo que eu vou fazer. Eu vou fazer recentemente a minha primeira viagem que eu quero agora. A primeira realização de um sonho. Legal. Que é a viagem pro Rio de Janeiro. A gente tá 40 minutos e eu nunca fui. Olha aí. Aí sempre aquela coisa, deixa pra depois. Deixa pra depois. Por que eu tô deixando pra depois? Falaram que eu não posso ir. Por que eu não posso ir? Exatamente. Eu trabalho, eu só me planejei. A diferença que eu fiz, a gente fez a rota em... Foi abril. Abril. Em abril eu comecei a pensar, não tem que fazer. Já tá tudo pronto para eu ir. Só ir agora, só vou. Olha que bacana. Eu acho que o legado é isso. Se você se planejar, você consegue tudo que você quer. Muito bom. Pegando o teu gancho e realmente vindo do comércio exterior, vindo CLT e estar hoje empreendendo, qual o conselho que você daria para quem hoje tem aquele frio na barriga e não começa? Eu preciso começar a empreender. Qual que seria o recado com toda essa trajetória que você teve? Comece com o que você tem. Olha aí. Melhore no caminho. Corrija a rota se necessário, mas para corrigir a rota você tem que estar no trajeto. Parado não corrige rota, você tem que estar andando. É o que eu disse. Quem olha para o tempo nunca plantará, nunca colherá. Então, não fica olhando. Tipo assim, começa com o que você tem. Tenha coragem. A coragem, ela não é ausência de medo. A coragem é você decidir apesar do medo. Então, eu tinha, CLT, tinha o sonho, mas eu decidi. Eu tive a coragem além do medo, com medo de não dar certo, com medo de fracassar, com medo de não vender, com medo de perder dinheiro, mas eu decidi. Olha aí. Eu criei uma rota. Na rota do empreendedor, eu reorganizei a rota, porque eu recebi insights, eu
conheci estratégias, eu conheci pessoas, então eu melhorei e evoluir. O caminho, mas porque eu já tinha começado. Então, comece com o que você tem. Procure pessoas que te ajudem a melhorar e a evoluir no caminho. Mas não desista, porque nem tudo vai ser flores. Claro, vai ter obstáculos, tem altos e baixos, vai ter horas, momentos e momentos. Mas a coragem é você ser resiliente. Você pode, tipo assim, hoje eu não vendi tanto, vou parar? Não. Por que eu não vendi? Aonde foi que eu falhei? Foi o marketing? Foi o preço? Foi eu projetei muito além do que deveria? Peraí, deixa eu estudar aqui. Aonde foi que eu errei? Corrigir, por quê? Porque na próxima campanha, na próxima venda que eu tiver, já vai ser bem melhor do que aquilo. Você já identificou, né? É totalmente isso. Então, diferente. o empreendedor é resiliência. Olha, fico muito feliz de poder estar esse momento, esse bate-papo aqui com vocês. Olha quantos ensinamentos nós tivemos aqui com a experiência, a jornada de cada um, né? É só gratidão realmente aqui por vocês terem participado. E aí eu queria que você pudesse deixar a sua rede social, seus agradecimentos aqui em participar deste momento da Rota do Empreendedor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Leandro, também a parceria do Edmilson, que está aqui também com a gente. Agradecer por todos os ensinamentos, insights. O pessoal que está nos assistindo, gente, busquem lá o Leandro, uma pessoa boa na gente, super inteligente, capacitado, vai te ajudar naquilo que você precisa, vai te mentorar, vai te dar estratégias, insights. Então, não percam essa oportunidade. E eu espero vocês lá também, nas minhas redes sociais, @canecabelli, onde eu não vendo canecas, eu vendo experiências afetivas, memórias afetivas para os meus clientes. Muito bom, isso aí. Obrigada. E Edmilson, deixa suas agradecimentos às redes sociais. Primeiramente, quero agradecer, tá, Leandro? Foi um maravilhoso momento que nós tivemos lá na Rota, o momento aqui, esse convite. Ter sido escolhido dentro daquele grupo enorme que nós estávamos, a minha colega Fabrina que está aqui, a gente trocou a semana inteira ali no grupo, e agora, como é que faz? O que faz? E aí, como é que é isso? Ansiosos, aquele medinho na barriga, mas aquele medo que faz bom pra gente. O frio é gostoso, né, na barriga. E dica que eu falo, quem puder, corre atrás do Leandro. É raro achar uma pessoa, um empresário que tira um tempo, que dedica um momento do dia dele para desenvolver novos empreendedores. Isso é algo diferencial para nós, né? E assim, obrigado pela experiência. Eu acho que é algo que eu vou levar para minha vida toda. O meu negócio já está sentindo a diferença da Rota. Então eu acredito que não só eu, mas todo mundo ali que participou naquele dia terá um momento de mudança, uma virada de chave ali no seu negócio, no seu empreendimento. E me sigam ali no @estudioestilos. Tô lá todos os dias agora e sejam obrigado por tudo, gente. Que legal, legal. Fico muito feliz aí, gratidão. Né? Gratidão mesmo aí pelas palavras, o reconhecimento, que eu acho que é importante o reconhecimento. A gente tem que ter a humildade de realmente ter essa troca de experiência e aprender. Então, assim, eu aprendi muito com vocês. Então, realmente, o Leandro mentorou a gente, trocamos experiência, mas essa experiência que a gente tem aqui, essa troca, a gente aprende todos os dias. Então, eu vou deixar aqui para vocês, vai ter o QR Code aqui para você poder clicar lá exatamente e preencher lá um formulário para que eu possa fazer uma sessão estratégica com você. Então, dentro dessa sessão estratégica vai fazer toda a diferença. Trazendo o quê? Clareza. Então, a partir do momento que você tem clareza para o seu negócio, você vai evoluir, vai criar processos e posso ter certeza, não é só faturamento que você vai ter, você vai passar a ter o quê? Resultado. Porque o que demanda hoje é resultado. A minha rede social é Sou Leandro Martins. Clica lá e você vai identificar lá exatamente o que a gente pode fazer por você com a mentoria, só que é uma mentoria o quê? Estratégica. Então, com mentoria estratégica, você vai ter o quê? Um resultado e lucro. Grande abraço e até o próximo episódio.